pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava aqui pensando, por que tem gente que recebe milagre e tem gente que não recebe milagre? E eu tentei buscar uma resposta bíblica para isso. Eu queria que você acompanhasse comigo hoje o raciocínio que a palavra de Deus traz para mim e para você. A palavra do Senhor diz que Deus ele quer nos abençoar, que Deus quer cumprir na nossa vida um propósito do qual Ele nos criou. Foi Ele quem criou e eu e você temos que cumprir esse propósito para o qual Ele nos criou. E esse propósito só é cumprido se eu e você nós escutarmos a voz do Senhor. Antes de tudo, eu queria dizer para você que o milagre é uma interferência sobrenatural de Deus nesse mundo físico, nesse mundo que nós vivemos. É uma interferência espiritual nesse mundo que é físico. O milagre é uma interferência geral nesse mundo físico. Então, eu e você precisamos entender isso. Em primeiro lugar, para poder dizer para vocês, porque tem irmão que vai falar, mas não é assim que funciona, eu sei. Talvez Deus não tenha o propósito de curar, talvez Deus não tenha o propósito de abençoar financeiramente naquele momento, talvez Deus não tenha o propósito de elevar o seu nome, porque muitas das vezes, meus irmãos, quando eu vejo a história de Jacó, eu vejo que Deus fez um milagre na vida dele quando deixou ele manco, né? Porque é uma ação sobrenatural. Deus deixou ele manco, Deus não curou Jacó, Deus trocou o nome dele de Jacó, que era enganador, para Israel, que é príncipe de Deus, e deixou ele manco da perna. Então nós podemos dizer que foi um milagre aquilo ali. Mas para que Jacó ficou manco da perna? Para ele nunca se esquecer quem era o Deus dele, porque ele tinha feito um voto há 20 anos atrás, dizendo que se Deus guardasse ele, livrasse ele, enriquecesse ele, livrasse das mãos de Esaú, então o Deus Yahvé seria o Deus dele. Então por isso que o Deus de Jacó, ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque Jacó havia feito um desafio e Deus cumpriu esse desafio, deixando ele manco para que ele se lembrasse de quem Deus era. Então, meu irmão, nem sempre Deus é obrigado a fazer aquilo que eu e você queremos. Eu vou deixar de fato liquidado isso aqui para que você não venha ter algum tipo de dúvida na frente. Primeiro motivo, eu acho que é por conta da disposição do coração. Por que as pessoas às vezes não recebem o milagre? Porque o coração não está disposto. A Bíblia vai dizer do rei Asa. O rei Asa teve uma doença nos pés que matou ele. Não se sabe o que é a doença, talvez uma elefantíase, talvez algo desse tipo. E Asa não procurou o Senhor. A Bíblia diz que Asa não procurou ao Deus de Israel para ser curado. E ele não foi curado. Então você não tem como você receber milagre de Deus da parte de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo se você não procurar Deus. Não tem como se a sua disposição do coração não for para buscar a Deus. Tem crente, tem cristão que não recebe, que não tem experiência com Deus porque a inclinação do coração dele para Deus é pouca. Ele não tem aí a vontade, né, de proclamar a Deus, de buscar a Deus, de estar em secreto com Deus e de receber aquela presença do Senhor. O rei Asa está aí como exemplo para nós, ali no livro das Crônicas dos Reis. Estou deixando aí o versículo para você procurar. Em segundo lugar, o objeto da fé da pessoa está errado. Né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa até tem a disposição, mas ele quer ser curado, ele quer receber a vitória para se livrar do fardo, para ele se livrar daquilo ali que está oprimindo ele. Isso acontece demais, né? Nós vemos na Bíblia ali os 10 leprosos, 9 tiveram fé para ser curado e foram embora. Né? Eles pensaram só neles mesmos. Teve um só que teve o objeto da fé correto, que era a cruz do Senhor. Então, eu e você precisamos ter um objeto da fé correto. Qual que é o objeto da fé? O objeto da fé nosso é a Trindade, é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, nós temos que ter um objeto de fé correto, olhar para a cruz, olhar para o sacrifício que é Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, talvez você não está recebendo o milagre de Deus porque você está com o objeto da fé errado, você está pensando só em você. Está pensando só em se livrar do fardo que Deus te deu, do fardo que às vezes nem foi Deus que te deu, foi o diabo que colocou nas suas costas, né? Então às vezes você está aí tentando se livrar de uma coisa, sendo que você está usando o método errado, você está olhando para o objeto errado, você está olhando para dentro de si próprio ao invés de olhar para Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E aí eu acho que o terceiro ponto vem em consequência desse, que é a oração. Tem crente que não recebe milagre porque simplesmente ele não gosta de orar. Ele não tem uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, aquele versículo clássico, Paulo diz assim: orai sem cessar, orai continuamente, perpetuamente. Então o cristão ele tem que bater na porta do Senhor até que Deus abençoe ele, até que Deus dê o milagre para ele. Muitas pessoas elas têm essa preguiça, né? Eles oram uma vez, umas 2 vezes, 3 vezes, aí se Deus não respondeu, ele quieta, né? Nossa, Deus não está querendo me atender. Mas eu queria lembrar de você que Jacó, o mesmo homem que ficou manco lá no Vale do Jaboque, ele simplesmente passou uma noite inteirinha de oração com Deus. A Bíblia diz que quando era de noite, começou a escurecer, 6 horas da tarde, ele passou o povo para o outro lado do vale, ele ficou do lado de trás
e ficou lutando com um anjo até amanhecer para receber a intervenção de Deus. Então Jacó, ele predispôs o coração, Jacó pôs a fé na cruz, Jacó orou até amanhecer. Então nós precisamos colocar essas três coisas, né? A predisposição do coração, o objeto da fé que é Deus, que é Jesus, e principalmente a perpetuação da oração, não cansar de orar, não cansar, né, de estar ali buscando aquele que pode nos abençoar. Aquela mulher do fluxo de sangue é outro exemplo, né? Ela padecia ali há vários anos daquela doença e médico nenhum podia curá-la, e ela dizia, tão somente se eu tocar nas suas vestes, ela estava orando, tão somente se eu tocar nele, Yahvé, Deus vai curar as minhas feridas, a minha doença totalmente. E ela ficou curada. A Bíblia diz que ela foi curada, a Bíblia diz que ela foi restaurada. Então você precisa orar, buscar e perseverar. Esse é o último ponto, a perseverança. A palavra do Senhor vai dizer que Zacarias, pai de João Batista, ele queria ganhar um filho com a sua mulher Isabel, e a Bíblia diz que ele orou por muitos anos. E aí, no momento em que ele foi receber, depois de muitos e muitos anos, Gabriel entrega para ele aquela palavra de que ele ia receber um filho, que ia ser, além de um filho, um profeta, talvez o maior profeta, como diz Jesus, né? Então a palavra do Senhor diz que João Batista, ele veio para ser precursor do ministério de Jesus. E Zacarias, naquele momento, ele ficou incrédulo, mas eu queria dizer para você que aquele homem perseverou na fé. Ele perseverou na palavra de Deus, ele perseverou na esperança, ele não desistiu da oração que ele tinha feito. Então eu e você, meus irmãos, não podemos desistir daquilo que Deus entregou para nós. Seja seu ministério, seja sua casa, sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida espiritual, a sua vida financeira. Não desista, apresente-se a Deus, bata continência ao capitão da salvação, coloque ali as suas orações e diga, Senhor, eu quero obedecer às suas ordens, faz um milagre na minha vida e Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza, porque Deus tem me abençoado, tem me dado graça, tem me fortalecido, e não somente a mim, mas todos aqueles que correm até Ele. Eu sou apenas um testemunho a mais para você. Então eu quero que você lembre-se disso, você ter o seu objeto da fé correto, ter o seu coração disposto, orar e perseverar na presença de Deus. E é por isso que você vai receber o seu milagre, amém? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.